A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D. Passa aí um ano, cara, hoje em dia é um sonho. Eu consegui, não estou dizendo que o IME é uma coisa que é para todos. Eu já iniciei o ano com problemas familiares pesados, meu pai estava doente, assim, eu sempre fui aquela pessoa que estudei a vida inteira dentro de casa, porque assim, minha família é muito humilde, então assim, eu tava com um peso de autocobrança em mim muito alto. Então, fica a lição de não ficar se pressionando tanto, eu sei que é difícil, talvez para muitos é a parte mais difícil. Passa aí um ano, cara, hoje em dia é um sonho. Eu consegui, não vou dar fórmula de como eu consegui. No online a vantagem é essa, chegou num ponto do vídeo que você vê que tá muito aprofundado, mano, para e fica voltando no embasamento. Se tiver, tem muitos sites que o cara parte por isso. Se o cara quer imita, a base vai ser dar só a matéria do ensino médio, muito rápido e rasteiro, e vambora. Paulada no cara. Aqui a gente não faz isso. Fui classificado para IFOM 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fábrica D, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fábrica D, meus amigos, né, que já tinham acesso ao Fábrica D. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, só aparecer lá na lista dos classificados, né? Eu só tenho a agradecer ao curso, né, ao Fábrica D, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, né, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fábrica D. Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. A gente nunca sabe onde você do povo militar está estudando, você estuda em qualquer momento, pessoal sacrificado, raçudo, que está sempre aí tentando uma chance melhor de vida. E esse é o público com o qual eu mais gosto de trabalhar, que eu me identifico, também tem uma infância bem, desculpa o termo, dida, então eu sei como é você querer uma melhor vida para ajudar a sua família, para ter uma família um dia que de repente você nem teve, sei como é tudo isso. Ou o seu sonho mesmo, de repente você sempre quis ser militar, sua família é militar. Existem vários motivos que não me cabem aqui, eu só estou citando alguns para que você queira realizar um sonho. E é para isso que eu estou aqui. Essas aulas que vocês veem aqui no YouTube são sempre assim, a ponta do iceberg daquilo que é dado na plataforma do Fábrica D. Então, quando você vai na nossa plataforma, você tem acesso a simulado, a exercício, a muito mais coisas do que apenas estar aqui. Então, se você já gosta do nosso conteúdo aberto, imagina o conteúdo que é aquele conteúdo mesmo pago para os nossos assinantes. Claro que uma aula para EA, para o cara que quer, por exemplo, imita e tal, tá bem longe do nível que ele deseja. Porém, se você é um cara que tem aquele nível assim, nulo, não tem nível nenhum, fez um colégio público muito ruim, ou fez um colégio particular que é aquela enganação, né, que tem vários por aí, que também era muito ruim, esse é o momento de você entender a equação da circunferência. Existe a aula de circunferência em geometria plana, existe a aula de equação da circunferência aqui em geometria analítica. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é que na analítica você vai tratar tudo por pontos x e y, vai dar equação para tudo. Tudo tem equação. E é disso que eu vou trabalhar agora. Agora, lembrando que isso aqui é um resumo, que a aula teórica mesmo para valer existe no site para os assinantes. Vá lá em fabricad.online, usa o cupom de desconto militares, que é o cupom padrão da nossa empresa. O cupom de desconto padrão do Fabricad, tipo, não sei que cupom tá rolando. Aí tem um pessoal que fica até mandando mensagem pedindo cupom, né? Galera, cupom é bônus para quem acompanha
as nossas redes sociais, né, amigo? Senão, o preço que tá lá no site não seria o preço verdadeiro, tá? Então, tipo, mas se mesmo assim você quiser uma colher de chá, né, daquele tamanho, você tem o cupom Militares, que é o cupom, no caso aqui, que te dá 10% de desconto de acesso aqui a qualquer um dos nossos planos da área militar. Estou aqui hoje meio despojado, não sou o garoto propaganda da reserva, só para explicar, vai que, né? Mas estamos num lugar que não é o estúdio habitual e tá frio pra caramba aqui e eu tive que me precaver. Bom, vamos lá. Primeira coisa, como é que é a equação da circunferência? Como é a cara dela? A cara da equação da circunferência, gente, é sempre assim. X menos, vem alguma coisa aqui do lado ao quadrado, com y menos, vem alguma coisa aqui do lado ao quadrado, igual a um r ao quadrado. Eu sei que para quem não sabe nada, você continua não entendendo nada, mas eu vou te explicar para você sair desse nada. O grande lance é que você vai ter sempre o seguinte aqui, ó. Deixa eu botar um exemplo numérico e também já te adiantar que quais são as duas principais coisas que você tem que saber quando você está pensando numa questão de circunferência, assim, o basicão do basicão do basicão. Toda vez que eu estiver lidando com equação de circunferência, eu tenho que saber como partes básicas o centro e o raio, porque são eles que vão me dar a equação, são eles que vão me permitir montar a equação que eu quero. Então você tem aqui o centro formado por coordenadas A e B e o raio, ok? Então assim, gente, conhecer centro e raio em qualquer questão de equação de circunferência é quase que item obrigatório, é quase que item que é assim, essencial, sem o qual você não consegue seguir adiante. Agora, como que na equação eles aparecem, né? Então se eu tenho algo, por exemplo, assim, x menos 2 ao quadrado, com y menos 4 ao quadrado, tudo isso igual a 49. Gente, percebam o seguinte, quando você estiver olhando para isso aqui, olha bem para isso aqui, porque assim, não adianta você também sair pulando etapas que nem um doido e não entender o básico e ficar voltando toda hora aqui. Então assim, tem um menos aqui em cada parênteses, tá vendo? O que vem depois do menos, esse númerozinho depois do menos, são justamente as coordenadas A e B do centro da equação. Então, aqui as coordenadas A e B do centro da equação são 2 e 4, nesse meu exemplo, é claro. Então, você tem aqui o centro de coordenadas A e B, que é o centro de coordenadas 2 e 4. E o número que vai aparecer ao quadrado do outro lado, porque é o quadrado de alguém, lembra que na equação é sempre r ao quadrado, ou seja, o que eu tenho aqui não é o raio, o que eu tenho aqui à direita já é o raio elevado a 2. Se o que eu tenho ali à direita já é o raio elevado a 2, como é que olhando para a equação eu vou conseguir chegar no valor do raio em si? Eu tenho que tirar a raiz daquilo. Então você tem que pegar aqui, gente, tá? E raio ao quadrado é 49, ou seja, o raio é igual a 7, tá? Veio daqui, tá bom? Isso daqui, ó, vem daqui. Aí alguns vão falar aí, pelo amor de Deus, gente, o raio não pode ser menos 7 também? Não, porque é raio não, galera. Já viu o raio negativo, né? Não tem raio negativo, então o raio é 7, tá? Agora, então isso aqui é o básico. Agora, por exemplo, algumas coisas têm que ser alertadas a você, para você já não cair em pegadinha de questão fácil. Por exemplo, gente, eu quero ver se você entendeu muito bem essa versão da equação para poder a gente seguir para as outras. Se eu tenho, por exemplo, isso daqui, tá? Você seria capaz de identificar aqui o centro e o raio da circunferência? De repente, você que está assistindo a versão gravada do vídeo, pega, dá um pause aí, tenta fazer e me responde. Pausou? Despausou? Beleza. Gente, eu quero que você repare
que o centro e o raio, as coordenadas envolvidas, vêm sempre depois de um menos. Logo, no caso aqui, como aqui tem um mais, como é que eu resolvo? A equação mudou? Não, a equação não mudou. Só que é como se eu tivesse o seguinte, um x menos menos 2. Ou seja, você, menos com menos dá mais. Ah, mas não está o quadrado? O quadrado está lá fora tudo. Então aqui dentro, menos com menos dá mais e volta a dar mais 2. Só que eu estou escrevendo assim para você enxergar que a coordenada do centro, uma delas aqui é o menos 2. Porque é sempre o que vem depois do menos. Ah, eu estou achando isso meio complicado, hein? Bom, algumas pessoas aprendem assim. Meu filho, pega tudo que vem depois da letra e troca o sinal. Aqui é menos 2, então o centro é mais 2. Aqui é menos 4, então o centro é mais 4. Pode ser que assim, de repente, para você funcione melhor. Então, aqui não é mais 2, troca para menos 2. Aqui não é menos 4, troca para mais 4. Tem gente que acha mais fácil ver isso. Ok, o que importa é que você acerte o passe, não é? Então, tipo, aqui, pelo menos completando meu pensamento, né? Você vai ter que o A é menos 2 e o B é 4. Então, o centro, ele vai ser de coordenadas menos 2 e 4, tá? E o raio ao quadrado, ele vale 25. Logo, o raio é igual a 5. Lembra sempre que tem que tirar a raiz daquilo que está ali à direita para que eu chegue ao valor do raio em si, tá? Vão ter uns detalhes aí que vão dar uns BO aí, vão ter uns trens aí que vão dar umas M's que eu vou explicar para vocês. Mas primeiro eu quero que você tenha encontrado o seu caminho, o seu jeito ninja de ser, de achar aqui o centro e o raio, tá? Seja fazendo mais devagar, como eu falei, seja só olhando para cair. Ah, troquei o sinal, virou menos 2. Troquei o sinal, virou mais 4. Ótimo. Tá? Conseguiu isso, eu estou super satisfeito, estou super orgulhoso de você. Então, antes de continuar, lembrar apenas que o nosso site é o fabricad.online. E que aquele cupom ali é o nosso cupom padrão, tá? Além disso, gente, lembra sempre do nosso Instagram, @insta_fabricad, fora o meu pessoal, que é Insta Alex Azevedo, ok? Beleza, gente? Ok? Bom, editor, tá aparecendo tudo aí? Tá, vou dar uma apertadinha pra cá, né? Pediu pra eu jogar mais pra cá. Bom, o meu pessoal depois eu dou aqui, tá? O que importa mais são os da empresa mesmo, e que seja. Depois o meu você acha também facilmente por aí, tá? E aí, olha só. Isso aqui, esse jeito de escrever equação, se chama de equação reduzida. Por que que é equação reduzida? É porque, digamos que seja uma forma compacta de você pegar e escrever equação. Existe um outro jeito, menos compacto, que a gente vai chamar de equação geral, que não tem nada de mais, galera. A equação geral é simplesmente pegar esses termos que estão aqui ao quadrado, tá vendo? Como é que você escreve o quadrado perfeito? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E é isso justamente que vai formar, quando tiver a paciência de fazer isso aqui e nesse termo daqui, a equação geral que a gente está falando. Mas antes, deixa eu te dar mais alguns alertas aqui. Dentro dessa equação que eu ainda estou aqui trabalhando, algumas situações, né, podem aqui te enganar. Por exemplo, pode acontecer o seguinte. Imagina que você, então cuidado. Imagina que você, por exemplo, tem isso daqui, ó, que há x mais 2 ao quadrado com y menos 4 ao quadrado igual a menos 25. É um tipo de situação, gente, que se a pessoa pega e olha sem pensar e vai só na decoreba,
ele vai acabar te derrubando. E mesmo numa prova SpaceX ou EA, ele pode cobrar isso sim. Então, por exemplo, não estou vendo problema nenhum, né? O centro é -2 e 4 e o raio aí que no raio da M, né? A forma de o Google e o YouTube não me colocarem, desqualificarem, mas o que dizer que aí é que dá merda mesmo, tá? Porque o que vai acontecer? Cara, isso aqui é -25, isso aqui é o quadrado de alguém. Como que o quadrado de alguém vai dar menos de 25? Não estão lidando com número imaginário. Isso aqui é no campo dos números reais. Professor, eu nem sei que é número imaginário. Melhor ainda, que assim você nem entra em filosofia nenhuma. Ou seja, não dá para nada ao quadrado dar negativo. Ou seja, quer dizer que eu estou montando uma equação que é impossível. Quando é que uma soma de duas coisas ao quadrado... Gente, se eu pego uma coisa e levo ao quadrado, ela é o quê? Ou é zero ou é positivo. Nunca negativo. Então, isso aqui é maior ou igual a zero, isso aqui é maior ou igual a zero. E aqui está dando o quê? Negativo? Também não vamos complicar tanto, né? Tipo, a equação está com a cara de circunferência, mas para ser circunferência o raio teria que ser o quê? Menos 25 ao quadrado, menos 25, quer dizer, o raio ao quadrado teria que dar menos 25? Não dá, né? Significa que essa equação que eu tenho, ela não representa uma circunferência. Na verdade, ela não representa nada. Justamente pelo fato de que uma soma de valores positivos não tem como dar, no caso ali, um valor negativo. Então, isso aqui, quando a gente fala daquele tal lugar geométrico, né, tem uma palavrinha bonita que você abre o GeoCiese, que ele fica falando lugar geométrico, lugar geométrico, lugar geométrico. Você fala, que porcaria é essa de lugar geométrico? É você identificar o que representa a equação. E nesse caso, não representa nada. Representa exatamente nada, ok? Um conjunto vazio. Ou seja, qual é o conjunto dos pontos que são representados aqui por essa equação? Nenhum vai estar representado aqui, tá? Só para você saber. Agora vamos para outro último alerta aqui. Eu botei um cuidado sobre a observação número 1, tem uma observação número 2. Se você, por exemplo, pega aqui e tem um negócio assim, gente, x mais 2 ao quadrado, poderia ter numerado, né? Com y menos 4 ao quadrado igual a 0. Será que esse caso é o mesmo caso ali de cima, tá? Isso ainda tem um pouquinho em teoria dos números, mas dá para botar aqui, não é viagem de imita, é coisa voltada a ar mesmo. Gente, uma soma de quadrados dando 0. Pensa, uma coisa ao quadrado, ela ou é positiva ou ela é o quê? Ou ela é nula. Para eu somar duas coisas que estão ao quadrado dar 0, só se cada uma delas em separado também for 0. Ou seja, numa situação em que eu tenho aqui uma soma de quadrados dando 0, é porque isso aqui vale 0 e isso aqui também vale 0. Ou seja, o x mais 2 é 0, o que vai dar um x igual a menos 2, né? E o y menos 4 é 0, o que vai dar um y também igual a 4. Tudo bem, galera? Beleza? Essa que é a ideia aqui. Ou seja, nesse caso, eu não poderia, na verdade, falar que eu tenho um conjunto vazio, né? Porque eu tenho um caso em que essa equação terá alguém que vai representar a continha escrita. Tipo, se eu botar o x igual a menos 2, isso aqui zera. E junto disso, se eu botar o y igual a 4, isso aqui dá 0. 0 mais 0 dá 0 e fica tudo bem. Ou seja, existe um ponto, um só, também só ele, que se eu boto lá dentro a conta dá 0. Que é justamente quem? Esse par ordenado é ponto, né? Par x, y, menos 2 e 4, tá? Então, nesse caso que eu tenho aqui, ele vai ser representado por um conjunto unitário. Ou seja, o ponto menos 2 e 4. Ok? Então, há casos que parecem circunferência, mas não são. Tomem cuidado, às vezes, com isso. Tá bom, gente? Tomem muito cuidado com isso daí.
Agora, olha só, eu falei da equação reduzida. O que vai ser a equação no caso geral? A equação geral, ela é simplesmente você pegar a equação reduzida e desenvolver aqueles termos que estão ao quadrado. Ou seja, vamos voltar lá, ó. Como é que era? X menos a ao quadrado. Ah, gente, tem gente que vai chamar isso aqui de x0, de x1, de não sei o quê. O que importa é que você sabe que tem uma coisinha depois do menos. Então, a coisinha depois do menos vai ser, no caso aqui, a coordenada do centro. E um y menos b ao quadrado, tudo isso igual a r ao quadrado. Com o centro sendo a e b, né? Sempre bom aqui lembrar para o pessoal que é perdidinho na vida. A ideia da equação geral é justamente você pegar e fazer o quê? Você pegar e você desenvolver aquilo que eu tenho ali, tá? Só sair da frente, pessoal, dar um print. Tem um pessoal que é desesperado por dar prints em tudo, né? Pra gente seguir aqui. Então, o que vai acontecer, pessoal? Tá? Printou aí? Então, olha só. Se eu pegar isso aqui e desenvolver, ó, você vai ter o quê, né? Como é que você também... Tem gente que não lembra nem de produto notável. Ô, neném. Se eu tenho um A mais B, botar XY, botar outra letra diferente, senão o cara vai confundir, né? Sei lá, se eu botar um C mais D, pronto, né? Que assim a criatura não confunde. Ao quadrado, isso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E é isso que está aparecendo tanto aqui quanto ali. Você consegue entender isso? Tá? Então, quando eu pego o x menos a ao quadrado, eu vou ter que desenvolver-o pensando desse jeito. O que é o x menos a ao quadrado? O x menos a ao quadrado, ele vai ser, então, ali o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que vai ser o y menos b ao quadrado? Vamos pela mesma lógica. Ele vai ser, então, aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí agora é só substituir aqueles termos dali desse lado, tá? Que não vai ser nada legal, né? Então vai ficar então aqui, ó. x2 menos 2ax mais a2 com y2 menos 2by mais b2. Tudo isso igual a r ao quadrado, tá? Só que geralmente em livro ele não deixa desse jeito, ele dá uma arrumada nisso daqui para ficar de um jeito um pouco mais visível. Mas eu sempre insistindo aqui, lembra também da gente de acessar o site, você vai me dar um soco daqui a pouco, que é o Fabricadê Online, para você se tornar nosso aluno e ter acesso aos simulados, ter acesso aos nossos planos de estudo, ter acesso a tudo que tem lá, tirar dúvidas, grupo de Telegram, listas de exercícios, para você realmente não ficar só com isso daqui, que é a pontinha do iceberg, ou seja, é só o mínimo do mínimo daquilo que a gente tem a oferecer, tá? E o nosso cupom padrão, que é o cupom MILITARES, tá? Que te dá 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos, beleza? Aí, gente, arrumando agora o que eu tenho aqui como equação, o que vai acontecer, né? Vamos ter então aqui o seguinte. Fica aqui. X ao quadrado, né? Vamos botar todo mundo que tem ao quadrado primeiro, o y ao quadrado aqui, ó. Então esse foi, menos 2ax menos 2by. E finalmente os termos constantes que são A2, B2 e o R2, né? Esse A2, B2 é o R2, eu vou passar para a esquerda. Então a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by com A2 mais B2 menos o R ao quadrado que eu estou mandando para a esquerda, tá? Bom, o que acontece? Isso aqui, esse trem, né? Eu tô com mania de falar trem agora, mas falei que pessoas queridas sempre deixam no meu coração alguma coisa, e essa deixou muita coisa aí.
E essa palavra trem aí toda hora eu fico repetindo, tá? Então, trem. Isso aqui trem, não é trambolho, como eu falaria antes, né? Essa trolha não é trem, tá? Então, isso aqui é a equação geral Espero até que a pessoa esteja me vendo. Se estiver me vendo, tá? Um beijo. Então, o que acontece? Aqui é o seguinte. A equação geral, ela é uma equação que, tipo, quando você olha, você fala assim, meu irmão, você tá de sacanagem, eu vou desistir de analítica agora. Tchau, valeu, fechar o vídeo, deixa eu voltar para outra matéria que é melhor. Só que você não tá percebendo uma primeira coisa. Decorar a equação geral, né, quer dizer, reduzida, não é tão complicado assim. A reduzida não. E ela é a que mais cai. Fora que, o que vai acontecer, gente? Para dar reduzida você chegar na geral, não é tão trabalhoso assim. Você pode, então, na hora da prova, chegar só com a reduzida decorada e desenvolver no cantinho do papel, rapidinho, lá no seu cantinho, a equação que é a equação geral. É um jeito, tá? O problema é quando ele te dá uma equação pronta e pede para que a partir dela você encontre o centro e o raio. E isso é o maior temor dentre os concurseiros. Então, o que acontece? Vou te dar um exemplo aqui. Exemplo número 1. Vamos embora. Então, se eu tiver aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y. E aí vem esse termo aqui, que é o termo constante da parada, né? Tudo isso aqui, tá vendo? É o termo constante da equação geral. Por isso que o pessoal olha e fala assim, tá de sacanagem, né? Tudo bem. Então você vai ter 9 com 16, 25, só fazendo mais contas aqui para eu criar, no caso, um exemplo direito, tá, gente? Então vai ficar, tá, botar menos 11. Menos 11 deu certo? Dá. Então o que vai acontecer, né? A gente, no caso aqui, quando tem um negócio desses e quer achar o centro e o raio, eu tenho duas alternativas. Primeiro, ter efetivamente decorado essa equação geral toda, isso é um jeito para. Só que lembra que você pode, na hora H da prova, ter escrito no cantinho equação reduzida, desenvolvido, pum, tá aqui, e aí começa a usar. E aí, se eu estou fazendo isso, eu tenho que pegar e fazer o quê? Comparação. Comparar isso com isso, tá? Tipo, por comparação... Como assim comparação? Comparar com o quê, meu Deus? Com o terror? Com a perdição? Não, amiguinhozinho. Você está fazendo o seguinte, ó. Você está comparando a equação com letra com a equação que ele te deu no exercício mesmo. Tipo, x ao quadrado, y ao quadrado, isso aqui está igualzinho. Onde é que vai mudar? Aqui. Ou seja, esse menos 2a que eu tenho aqui na equação, ele é justamente o menos 6 que eu tenho aqui. Então fica menos 2a igual a menos 6, ou seja, você vai ter que a é igual a 3, tá? Você vai ter, no caso aqui, que menos 2b tem que ser igual a menos 8. Ou seja, fica menos 2b. Por que o menos 2b tem que ser igual a menos 8? Porque o y tem um coeficiente aqui que é menos 2b e aqui tem o menos 8. Se você comparar, o que falta para as duas equações estarem iguais? É o número na frente do y num ser igual ao número na frente do y no outro. Essa que é a ideia. Então você sempre vai fazer isso? Sim. Então vai ficar menos 2b igual a menos 8. Aí o 2 vem para o outro lado dividindo, né? Menos com menos corta. Então o b vai dar 8 sobre 2, que vai ser 4. Então pronto. O centro eu já tenho. O centro ele é, no caso aí, 3 e 4. Para achar o raio, aí é que tá. Eu tenho que perceber que o termo constante, que é essa trozoba que está aqui, é exatamente o menos 11 aqui embaixo. Ô, neném. Ô, fucking shit. Pois é, isso que está aqui, ó, é exatamente o menos 11. Então você vai ter que a ao quadrado mais b ao quadrado menos e ao quadrado é igual a menos 11, tá? Então fica então ali 9 com 16, tá?
menos R2 igual a menos 11, tá bom? E aí você tem 25 menos R ao quadrado igual a menos 11. Jogo 11 para o outro lado, ó, que vai ficar 36. E 36 tem raiz exata. Também se não tivesse, gente, tivesse dado, sei lá, 37, que é da raiz de 37, não é nenhum crime, tá? Não tem problema. Não pode dar é já aqui negativo. Mas o resto, no stress. Então pronto, isso aqui é uma equação que ela vai ter o quê? Ó? Ela vai ter, então, que o centro vai ser 3 e 4 e o raio vai ser igual a 6, tá? Então já tem aqui as duas características principais dessa equação, dessa circunferência. Ok, gente? Tá? Dá o seu print aí, que agora eu vou ensinar uma outra maneira. Assim, para provas de mais alto grau, como escola naval, IME-ITA, em que isso aqui muitas das vezes vai entrar como algo básico para algo ainda maior, não acho legal fazer pela próxima forma que eu vou mostrar, porque ela vai te estimular a fazer devagar em provas que você não pode fazer devagar. Nem NEA pode fazer devagar, né? Mas NEA ainda dá para dar uma ajudazinha, assim, tudo bem. Mas assim, que é fazer o seguinte, em vez de eu ficar comparando isso daqui com a equação geral, eu primeiro transformar isso aqui na equação reduzida, aquela pequenininha, lembra que você achou fofinha, bonitinha, mais fácil de decorar, para depois achar o centro de raio. Se eu voltar para aquela forma, é tudo, né, muito mais legal. Então, printa aí que eu vou apagar aqui, senão o espaço não vai dar. E aí, esse outro método eu chamo de completar quadrados, tá? Então, completando quadrados. Completando quadrados significa que eu vou retornar da equação geral para a equação reduzida. Vou até botar aqui bem mastigadinho. Eu vou pegar a equação geral e retorná-la para a equação reduzida. E como que você vai fazer isso aí, professor Fortão? Você vai fazer isso aí da seguinte maneira. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui o seguinte, vamos lá, vamos anotar aqui, né? Tá lá x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 6x, menos 8y, menos 811, igual a 0. O que acontece aqui, gente? Primeiro, vamos ser organizadinhos? Tudo que tem x, vamos colocar um do lado do outro, tá? Então, x ao quadrado e o 6x ficam um do lado do outro, e o y ao quadrado e o 8y fica um do lado do outro. Menos 11, tudo isso igual a 0. O que a gente vai fazer agora é assim. Como que eu tenho que imaginar que cada parênteses desse veio de alguma coisa que antes foi elevado ao quadrado e eu desenvolvi e cheguei aqui. Entendi nada que você falou. Eu tenho que imaginar que existia um parênteses tipo x menos parará, que ao quadrado, ao ser desenvolvido, resultou nisso. Mas você fala, porra, Alexandre, mas quando eu desenvolvo isso, ficam três coisas. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e o quadrado do segundo. Calma, me aguarde. Segura aí, me aguarde, tá? Segue aqui, vai no tio, que você vai conseguir chegar à resposta. Pega sempre o número que está aqui e divide por 2. Aqui fica 3. E aqui fica 4, ok? Mas aí é claro que se eu desenvolver isso aqui, daria o quê? X ao quadrado, menos 6x, mais 9. Então tem coisa faltando. Então eu estaria alterando a equação. Para evitar que isso aconteça, você vai fazer o quê? 3 ao quadrado, quanto é que é? 9. Põe menos 9 aqui fora. 4 ao quadrado, quanto é que é? 16. Põe menos 16 aqui fora. Fora o menos 11, né? Coitado do menos 11, ele já estava aqui. Quando você faz isso, meu amigo, você já está chegando à equação reduzida. Caramba! Pois é. Fica aqui, ó, x menos 3 ao quadrado com y menos 4 ao quadrado
9, 16, 25, 36, ó, vai ficar menos 36, vai ficar exatamente a mesma coisa do outro, tá? Porque tem gente que acha muito mais fácil fazer por aqui, não tem jeito. Tem gente que acha assim muito melhor. Então eu não vou desrespeitar aquilo que até mesmo você já aprendeu quanto professor, né? Eu quero que você passe. Você vai passar aí fazendo pedido ao Shenlong, fazendo o que eu te falei, fazendo o que o concorrente mandou você fazer, bom, você vai entrar para minha lista de aprovados de uma forma ou de outra. Ai, nossa, que escroto. Não, mas de qualquer forma eu quero que você passe mesmo. Então, vai ser assim melhor para você, que assim seja, tá legal? Então aqui, ó, você vê, ó, agora é só ver. Quem que tá depois do menos? Aqui um 3, aqui um 4, e aqui o raio ao quadrado. Então o centro, novamente, ele é 3, 4, e o raio é 6, né? Já não enrolando tanto que o raio ao quadrado é 36, então o raio é 6. É isso, tá bom, galera? Então, completando quadrados é assim que você vai pegar e você vai se virar. Botei exemplo 1, na verdade é só exemplo mesmo, né? Não vou dar outro, tá? Era só esse daqui. Só arrumar para você que tem o seu caderninho bonito, deixar lá. Tem gente que tem caderno de prints, né? O cara nunca passa limpo, que é uma porcaria. E, bom, falo nada. Depois você é o cara que vira o cara dos prints que ajuda a galera, mas você mesmo não estuda nada. Que, cara, você printar isso aqui e não passar limpo, meu amigo, sério mesmo. Você for olhar no ônibus, no carro, não sei onde, tudo bem, para ganhar tempo. Mas tem que ter o seu momento de realmente pegar e fazer exercício. Não somente aquele estudo passivo, né, de ficar assistindo aula, tá? Então, printa aí, vê se tá tudo bem, ok? Então, lembra da gente, pessoal? Plano Matemática EAA, ou também tem os planos IMITA, a FEFON Escola Naval, tem também o plano voltado aos PSEX, e fora o Enem, e também a voltada à medicina, que existem em nosso site. E também o de cálculo para nível superior, tá? Que por enquanto é apenas cálculo 1. Então não esquece, vai lá, fabricad.online, vai no nosso Instagram, @insta_fabricad, que eu, Alexandre, estaria esperando por você, tá bom, gente? Espero que vocês tenham uma ótima manhã, tarde, noite de estudos, eu tô sempre com vocês. Um forte beijo e tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço. A FabricAD é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem pro FabricAD. Fizemos uma enquete aqui na nossa parte do YouTube, na parte de texto, e o pessoal respondeu que geometria analítica é um dos assuntos que geralmente o pessoal tem muita dificuldade, porque realmente é uma matéria que não é dada direito no terceiro ano e ainda por cima não cai só o beabá disso em prova. Cai a parte aprofundada e muito bem aprofundada mesmo. Então é uma matéria que você tem que dominar o básico, primeiro você tem que ir em etapas, tem que saber a parte básica sim, para depois dominar a parte mais aprofundada e cheia de bizu, tá? Antes disso, não se esqueça, estamos lá em www.fabricad.online e aí você lá encontra a nossa plataforma de ensino, bem como todos os planos que oferecemos, seja para Enem ou este aqui, que é voltado ao IMITA, tá? Então vão passar vários cupons aqui durante a apresentação, durante a aula, e você aproveita, pega um deles e anota aí, já usa lá para conseguir o seu desconto, tá bom? Vamos nessa, gente. Teremos aqui uma gama de questões variando de FON, AFA, Escola Naval, SpaceX, IMITA, para você aqui poder medir tudo que cai na prova nos mais diversos graus e níveis. Para você que é do IME e do ITA, vale a pena ver as questões. Para você que só quer, no caso, EFON, vale a pena também disputar uma aula equilibrada, nem muito difícil, nem muito fácil aqui, para poder o pessoal que ainda tá meio perdido, tá? Que tá sem saber como estudar, pegue aí o fio da meada. Então vamos lá, gente. Primeira questão, então, aqui é da EFON 2011, da equação x2 mais y2 menos 4x mais 10y mais 25 igual a 0. Assinale a opção que apresenta a distância do centro da curva à origem do sistema de coordenadas. Galera, circunferência. Quando você está numa aula de circunferência, quando você está numa questão disso daí, a principal coisa que você tem que saber, aliás, as principais, quais são os dois elementos principais de uma circunferência? Centro e raio. Centro e raio. Sempre você tem que aí tá com a cabeça e encontrar esses itens, ok? Se é que ele não está sendo perguntado na questão. Você, a partir daí, vai conseguir começar a construir o seu pensamento para responder o que ele está pedindo. Então aqui no caso, vem aqui comigo para a tela. Numa circunferência, eu tenho, vamos aproveitar para lembrar aqui, duas maneiras de expressar
a equação da circunferência. A reduzida e a geral. Gente, a equação geral é basicamente você pegar a equação reduzida e abrir esses quadrados que estão ali em cima. Então, quem tem muita dificuldade em entender, em lembrar o que você tem aí, cara, pega, decora a reduzida, que é mais fácil, né? E na hora H, num cantinho lá da prova, no rascunho, pega e desenvolve a equação reduzida, dando finalmente origem à equação geral, tá? Aqui, na forma que normalmente você encontra em questão, você encontra um livro, você está pegando todos os termos, você vai juntar os termos que estão ao quadrado, então x ao quadrado com y ao quadrado, vai passar aquele r ao quadrado que está ali para o outro lado, tá vendo? E aí você vai juntar tudo, igual a zero, tá? É a forma na qual normalmente você tem a equação geral se apresentando. E aí, você aqui tem o último termo, que ele é perigoso, que esse é A2 mais B2 menos R2. Toma cuidado com isso daqui, porque assim, o que eu tenho que botar o olho na hora que eu pego nisso aqui na questão, né? Peguei uma questão, vi a equação geral, onde é que eu tenho que me concentrar? Eu tenho que olhar os termos que tem o x e o y elevado a 1, de cara a eles, porque eles vão me dar as coordenadas do centro. Existe um cara na frente do x que é menos 2a. Existe um cara na frente do y que é menos 2b, tá? E existe esse termo que não depende nem de x nem de y. Ele é um termo constante. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter, no caso aqui, o seguinte, já na questão que ele me deu, ó, esses dois termos que eu estou circulando, eles são justamente quem? O menos 2a e são justamente ali o menos 2b. O menos 2a ali vai ser igual, no caso, a menos 4, dando um a igual a 2. E você vai ter um menos 2b igual a 10, que vai dar um b igual a menos 5. Então, eu já sei que o centro dessa circunferência é o pontinho 2 e menos 5, tá ok? Isso eu já tenho aqui, que beleza, eu já tenho uma parte. A parte mais chata é a de achar o raio, tá? Tem gente que decora essa equação geral, faz na hora como eu falei, e aí você sempre tem que achar primeiro o A e o B, senão se eu for direto num termo constante, vai ficar faltando tudo, então não tem nem A, nem B, nem R. Agora, como tem o A e o B, né? O A é 2 e o B é menos 5, o que vai acontecer? Esse termo que eu circulei ali, o 25, que é o termo constante, eu tenho que ter em mente que ele é todo aquele trambolho que estava embaixo, ó. Esse A2 mais B2 menos R2, isso tudo tem que ser igual a 25. Aí pronto, que você vai ter o quê? Vai ficar 2 ao quadrado com menos 5 ao quadrado, menos R ao quadrado, tudo isso igual a 25, tá legal? Tem essa forma de fazer, também tem completando quadrados que eu vou mencionar daqui a pouco, tá? Esse 5 ao quadrado é 25, né? Cortei de um lado do outro. Fica 4 menos R2 igual a 0. E aí fica R ao quadrado igual a 4. E aí fica R igual a 2, tá bom? Então, a pergunta dele é a distância do centro da curva à origem, tá? Então, a distância do centro até a origem, nem tinha pedido raio, né? Como é que é a distância entre dois pontos, gente? É a raiz de ΔX ao quadrado com ΔY ao quadrado. Então, você vai ter que isso vai dar 2 menos 0, x menos x, e menos 5 menos 0, y menos y. Fica, então, a raiz de 2 ao quadrado. Só que menos 5 ao quadrado vira 25, dá mais 25. Então, vai dar 4 com 25. Isso vai dar, então, a raiz de 29. Logo, teremos, então, aqui, galera, notadamente, a letra E, tá bom? Beleza? Então, essa é uma questão razoavelmente tranquila,
mas não menos importante, então que analítica é um assunto que o pessoal tem dificuldade, beleza? Bom, só para aqui ilustrar aqui, eu falei em completar quadrado, né? Então, se eu tivesse que achar ali o centro e ou o raio completando quadrados, o que é isso? No que isso consiste? Tá? Menos 4x mais 10y. Só copiando aqui para outra tela. Bom, completar quadrados é você olhar para a equação geral e saber retornar essa equação para a forma reduzida. Porque para muitos a forma reduzida é a única que o cara consegue trabalhar. Então você vai enxergar ali, vai dar uma forma de enxergar isso como sendo a soma de x menos alguém ao quadrado, aquele x menos a, né? Com y menos alguém ao quadrado, aquele y menos b. Não entendeu? Vem aqui comigo. Primeira providência, juntar todo mundo que tem x um do lado do outro. Então, x2 menos 4x ficam juntos. E o y2 mais 10y ficam juntos. E o mais 25 vai estar no final. Aí, galera, você vai ter o quê? Para eu enxergar isso aqui como sendo x menos alguém ao quadrado, quem é o alguém que vai estar do lado dele? No caso ali, ó, tem um menos 4 aqui. Divide isso por 2, que esse cara dividido por 2 é quem vai ter do lado dele. Só que tem um problema. Quando eu pego o x menos 2 ao quadrado, isso dá quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Esse quadrado do segundo não está ali, percebeu? Se eu elevar o que está ali agora, vai dar só x ao quadrado menos 4x. E ainda tem um mais 4 que não tinha lá em cima antes. Então, tem que pegar e fazer o quê? Já que vai surgir um termo que não tinha antes, eu, para compensar, vou tirá-lo aqui no final, para a equação permanecer a mesma. Aí, agora, pega ali, faz no outro a mesma coisa, só que em vez de botar um menos, porque aqui era menos, né? Como aqui é mais, aqui também é mais, eu vou botar um mais, e aí, divide ali, 10 por 2 dá 5. E aí eu tenho que isso aqui é ao quadrado, né? Aí o mesmo problema do outro. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, dá y ao quadrado, mais 10y mais 25. Então, para compensar e preservar a equação igual que estava antes, bota menos esse cara aqui do lado de fora, né? Porque se eu elevar de fato, um vai anular o outro. E aí fica só esses dois termos aqui em cima como estava antes. Pronto, né? Então, o x menos 2 ao quadrado, com o y mais 5 ao quadrado eu deixo desse lado, e o menos 4 e o menos 25 vão para a direita, dando 29. Logo, o teu centro, ele vai ser o quê? 2 e menos 5. E o raio, aqui novamente. Cuidado que quando você está na forma reduzida, galera, o raio, o número que está ali do outro lado sozinho, o raio é ao quadrado, hein? Então, ali, aquele 29, é o raio elevado a 2. Então, o raio elevado a 2 é 29, então ele mesmo é a raiz de 29. E aí, eu teria aqui todos os elementos dos quais eu preciso, tá bom? Outra coisa importante a ser relembrada aqui, aproveitando a deixa, é vocês perceberem o seguinte. Algumas equações parecem que são equações de circunferência, mas não são. Vão ser, no caso, lugares geométricos que não são circunferências. Por exemplo, coisas fáceis de ver, tá? Se eu tenho aqui x2 mais y2 igual a menos 1. Esse é fácil de ver que quando que soma de quadrados vai dar negativo, gente? Nunca, né? Para número real, nunca. Então, isso aqui é um conjunto vazio. Não há ponto que você coloque ali que consiga se encaixar na representação dessa equação. E se você aqui, ó, vamos anotar, né? Então, isso aqui vai dar um conjunto vazio. E se a gente, por exemplo, tem isso daqui, ó, x2 mais y2 igual a 0. Nesse caso, como é que a soma de quadrados vai dar 0? Só se cada um deles for isoladamente igual a 0, tá? Então, se o x for igual a 0 e o y for igual a 0, isso vai dar o ponto que é 0, 0. Rosca, rosca. E aí, você teria, no caso, um conjunto unitário. Às vezes cai questão simplesinha, bobinha, né? De, no caso aqui, pedir lugar geométrico. E aí, com isso, você tem justamente o que ele queria. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Beleza? Vamos seguir, então, para a próxima questão. Vambora!
Bom, seguindo, galera, questão agora do ITA aqui, vamos ler juntos. No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, considere P1 a circunferência de equação 2x2 mais 2y2 menos 12x mais 6y menos 8 igual a 0. Então, a equação da circunferência que é tangente ao eixo das abscissas, então sublinha já isso aí, ó, tangente ao eixo das abscissas e com o mesmo centro de P1 Então, assim, o link, na verdade, você quer uma equação que tem o mesmo centro dessa que ele te deu, mas o raio vai ser outro. O raio vai sair dessa condição de ser tangente ao eixo das abscissas, né? Como ele falou pra gente. Então, eu vou achar o centro dessa que ele me deu para aplicar na outra e pronto. Aí eu vou passar para outra e abandonei essa equação do enunciado, tá bom? Agora, uma parada que você tem que prestar atenção é no seguinte. Cuidado com um erro muito comum e recorrente, que é chegar e chamar isso aqui de menos 2A. Olha o erro, mas você não fez isso na questão anterior? Galera, eu fiz. Só que na questão anterior, quais eram os coeficientes na frente do x2 e do y2? 1 e 1. Aqui são 2 e 2. O que ele está fazendo aqui é equivalente a pegar a equação que era x2 mais y2 menos 2ax menos 2by mais papapá igual a 0 e multiplicar toda a equação por 2. É isso que ele está fazendo. Então, como ele está fazendo isso, galera, o que vai acontecer? Você perceba que, nesse momento, aquele cara que está lá na frente do x, que é o menos 11, por exemplo, não é menos 2a. Ele é, no caso, menos 4a. E percebeu que se cada questão ficar imaginando isso, se é menos 2a vezes 2 vezes 3, eu vou acabar me perdendo. Então, vamos pensar assim, em vez de ficar na hora convertendo a equação de forma literal, porque eu tenho enunciado, vamos fazer o contrário. Vamos pegar o que ele me deu e retornar à forma que eu já conheço. É muito mais fácil fazer isso. Então, olha só, minha gente, o que eu tenho que pegar aqui e fazer, não, que eu aconselho você a fazer, é dividir toda essa equação por 2, bebê. Que aí o que vai acontecer ali? Se eu pego aquilo que está ali e divido ela toda por 2, aí você vai ter que fica x2 mais y2 menos 11,5 do x mais 3y menos 4 igual a 0. Aí sim, porque daqui fica muito mais fácil você pegar e aplicar aquilo que eu expliquei na outra questão, ó. Então, isso vai ser o menos 2a, isso vai ser o menos 2b, que vão me permitir encontrar o centro. Então, menos 2a vai ser menos 11,5, e aí eu teria que o a vai ser 11 quartos. E menos 2b vai ser menos 3, e aí o b vai ser 3 meios, tá? Então tá, a equação que eu quero vai ter centro 11 quartos e, no caso ali, 3 meios, né? Menos 3 meios. Então, toma cuidado com o seguinte, galera. Agora, para achar, no caso, o raio, a gente não vai olhar o raio da equação que ele me deu. A gente vai olhar o raio da equação que ele está pegando e falando que é tangente ao eixo das abscissas. Como é que é o desenho disso? Se eu tenho uma circunferência que é tangente ao eixo x, né? Que ordenada é eixo y e a abscissa é eixo x. O que você vai ter aqui? Para isso acontecer, ou por cima ou por baixo, né? Percebam que o centro ele tem coordenada que tem o x positivo e o y negativo. Então, é alguma coisa mais ou menos assim, né? É mais o desenho de baixo mesmo. Tipo 11 quartos e botar o eixo y em qualquer lugar, menos 3 meios. Para estar tangenciando, gente, vê se vocês não concordam comigo. Essa distânciazinha aqui tem que ser justamente o raio, tá? Que não vai ser negativo porque é um tamanho, né? O negativo ali no y só para dizer que está abaixo do eixo x. Mas toda vez que ele falar assim, ó, circunferência tangencia o eixo x, o raio em módulo é igual ao y do centro. Se falar que tangencia o eixo y, o raio em módulo
o raio vai ser, perdão, igual ao módulo do x do centro, tá? Então, nesse caso, ele é o módulo do y da ordenada do centro. Se fosse, no caso, tangente ao eixo vertical, aí o raio seria o módulo da abscissa do centro. Isso é importante, mas assim, cara, faz o desenho, faça sempre um esboço para entender a situação que tá rolando, que vai, tá bom? Então, vou só apagar isso daqui, tá? Que foi só para você entender que diabos está rolando. E aí, a gente vai ter o quê, né? Só fazer um desenho mais bonitinho. Então, tem lá o centro. Tem lá o eixo Y em algum lugar. Eu vou fazer só um esboço mesmo, então não vou ver se está tangenciando, se está cortando mais para a direita, para a esquerda. E o importante mesmo é você sacar que o valor do raio em módulo será 3/2, tá? Isso mesmo que eu quero que você saiba. Beleza, gente? Então, a equação pedida... Bom, como a maioria das opções está na forma reduzida, vamos fazer isso também, né? Se não der, sobraria ou a letra D, que ele pegou ali e desenvolveu o quadrado de alguma coisa, ou a letra E. Tomara que não, que NRA, né? Que era uma parada bem comum antigamente nas provas mais velhas. Então, ficaria x menos a ao quadrado com y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, ó, substituindo o a, que é 11/4, x menos 11/4 ao quadrado. O b, que é menos 3/2, menos com menos dá mais. Então, fica y mais 3/2, cuidado, elevado a 2. E o raio ao quadrado, gente, isso aqui elevado ao quadrado, 3/2 ao quadrado vira 9/4, tá? Então, meus amigos, a gente acabou de achar a letra C de casa. Então, marca aqui, que aí tá prontinho. Tá legal? Questão que você aqui detonou mais uma vez. Confiança, hein, galera? Não vai afrouxar e arregar agora, hein? Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá, galera. Próxima questão aqui, ele quer alguma coisa que já tá misturando módulo com circunferência, tá? Pra quem pergunta qual é a camisa de hoje, ó, seja Ita, tá? Vai com certeza entrar pra coleção de camisas que a gente vai vender na nossa lojinha assim que a gente articular umas coisinhas aí. Então ele fala assim, ó, área da superfície limitada pela curva de equação x2 mais y2 menos 4 módulo de y igual a 0 mede. Bom, gente, eu preciso impreterivelmente que você saiba abrir o módulo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quando você tem um módulo de alguma coisa, isso vai ser igual a y, se o y for maior ou igual a 0, ou menos y, se o y for menor ou igual a 0. Então, eu tenho dois casos aqui para desenvolver, galera. Caso número 1. O que você vai ter, então, aqui? Fica x2 mais y2 menos 4 módulo de y igual a 0. Só que, se o y for maior ou igual a 0, o módulo de y vale y mesmo. E aí, você aqui vai pegar e vai fazer o quê? Você vai trocar, então, por y ali em cima, né? E a equação fica como, bebê? Você vai ter ali x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a 0. E das várias coisas possíveis eu posso completar os quadrados. Não posso aqui botar um y do lado do outro e imaginar isso aqui como proveniente de alguma coisa que foi elevado a 2. Um y menos 2 ao quadrado. Só que se eu faço isso, daria y ao quadrado menos 4y aqui na tela, né? Mais 4 igual a 0, tá? Daria y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 0. Esse mais 4 que vai pintar, eu vou compensar a ausência dele, tirando ele aqui do final, tá bem? Porque aí você preserva a equação como ela antes estava, passa o 4 para o outro lado, e aí pronto. Eu posso daqui enxergar o centro e o raio, né? Isso aqui é como se fosse x menos 0 ao quadrado, com y menos 2 ao quadrado, tudo isso igual a 4. Ou seja, se eu olho aqui, ó, o centro ele vai ter como coordenadas o A dele, que vai ser 0, e o B dele, que vai ser 2, né? Que tá aqui. Esse é o B e esse é o A, tá?
Então, vou ter um centro 0 e 2. E o raio ao quadrado, esse carinha aqui à direita. O raio, então, é igual a 2. O que me chama a atenção, gente, é que o raio e módulo saiu com o mesmo valor do y do centro. E isso é indício de que eu tenho que essa circunferência será tangente a um dos eixos. No caso, quando você fizer o desenho, você vai ver que a tangente, no caso ali, ó, ao eixo, no caso 0 e 2, né, vai ser aqui, ó, se você fizer um esboço, você enxerga isso. O centro tem x igual a 0 e y igual a 2. Vai ser tangente ao eixo horizontal, tá? Fiz mal feito, mas é só um rascunho por enquanto, tá bom? Isso a gente vai ver depois, mas já fica ligado com isso. E aí, vamos antes de já destrinchar, de fazer um desenhozinho desse caso, montar algo outro, tá? Você vai ter então o que ali, ó? Montando outro caso, vai ficar então assim. Caso 2. É que eu tenho toque de organização. Então, você vai ficar com... Agora, se o y for menor do que 0... o módulo do y tem que ser igual a menos y. Então, a equação que era x2 mais y2 menos 4 módulo de y igual a 0. Esse menos y vem aqui para dentro. E aí você vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y igual a 0. Ou, completando quadrados, né? Aqui fica um y mais 2, que eu tenho que pegar esse 4 e dividir por 2 para botar aqui dentro. Só que é o mesmo problema do outro. Se eu desenvolver isso aí, vai ter um mais 4 no final, que não me interessa. Então, tiro ele fora do parênteses, para que se eu pegue aqui e desenvolva o que está no parênteses, esse 4 do final dedicará com menos 4 de fora, e aí um anule o outro, tá? E aí eu preservo a equação como ela antes estava. E tudo igual a 0, né? Então, a equaçãozinha agora ficou assim, queridão. X ao quadrado com y mais 2 ao quadrado igual a 4. E aí, com isso, ó, é como se eu tivesse x menos 0 ao quadrado, né? Só para o pessoal que é mais perdido na matéria entender, que é mais leigo na matéria. E aí, dá para ver que o a e o b, o a é 0 e o b é menos 2. Então, o centro tem coordenadas 0 e menos 2, e o raio, ele é 2 também, que aqui é o raio ao quadrado, né? Ok, gente, aí como é que vai ficar esse desenho, ó? Centro 0, 2 e raio 2, ou centro 0 e menos 2 e raio 2? É bem fácil agora de fazer. Faz aqui o eixo Y, faz o eixo X, marca os centros, e aí você vai ver que nesse caso serão circunferências tangentes ao eixo horizontal. E aí você vai ter o quê? Tem uma circunferência aqui. E vai ter uma outra lá embaixo. E aí, ó. Uma tem centro 0 e 2. E outra 0 e menos 2, né? Ambas com raio igual a 2. Nesse caso, acaba que como ela é tangente ao eixo, não ficou um pedaço, né? Poderia ter acontecido uma parada assim. Mas não aconteceu, tá? É até mais comum acontecer a que eu mostrei agora. Como aqui eu estou pegando as duas circunferências por inteiro, e de que a área formada, né? É só pegar a área de dois círculos de raio 2, galera. A área total aqui é um PR2 com raio 2, mais outro PR2 com raio 2, tá? Ele quer ali a área, show de bola. Vai ficar 4π mais 4π, o que vai dar, então, 8 vezes π. O que vai ser ali a letra E.
de elefante, tá bom? Bom, Dumbo, como era eu quando era pequeno e gordinho e sem pescoço. Galera, aí o que vai acontecer aqui? Não esquece, antes de passar a próxima questão, de você passar no nosso site. E se você está aqui, você provavelmente está atrás do plano de fábrica de engenheiros militares ou do plano fábrica de militares, ok? Que são planos voltados ao IME, ITA, EFON, AFA e Escola Naval. Lá você, já com um cupom, esse é o nosso cupom quase permanente, pode estar passando na tela, mas se quando você estiver assistindo a versão gravada disso, o cupom que está passando na tela já estiver expirado, esse cupom é quase cativo da casa. Use o cupom MILITARES para você ter até 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos. Beleza, gente? Tranquilidade? Tá? Então anota isso daí, que aí você já sai com desconto e paga ainda mais barato no site mais completo e mais acessível que você vai encontrar. Tá bom? Sou João Rodrigues, faço medicina aqui na UENG, fui aprovado recentemente pelo vestibular. E hoje eu venho falar um pouco da plataforma Fábrica D. Para mim, na minha opinião, foi aí uma mãezona na minha aprovação, não só para o meu êxito no vestibular da UENG, mas também nos inúmeros outros vestibulares que fiz no decorrer do ano passado, como a UESP, fiquei muito perto de passar, a equipe dos professores extremamente qualificados, sempre dando o apoio necessário para o aluno, e o vasto repertório de questões fizeram total diferença. Só tenho a agradecer ao Fábrica D, fez uma diferença enorme, só tenho a agradecer realmente, gratidão a essa plataforma, que de fato foi uma mão. Respirou aí? Vamos partir para a próxima questão. As questões de analítica são cansativas mesmo, tá? E para essa próxima, galera, eu quero que você, no caso aqui, olhe muito bem essa tabela que está atrás de mim, porque essa tabela é muito importante. Essa tabela aqui, muita gente não conhece. O pessoal só decora de 30, 45, 60, a mesma coisa de sempre. E 15 e 75, principalmente pro ITA e pro IME, são importantes sim, mas aqui a questão é da onde? Da EFON. Essa questão aqui vai ser o bizu, que eu vou explicar 3 coisas numa só. Então segura aí que agora eu vou mitar, tá? Vamos lá, EFON 2012. Se θ é o menor ângulo formado pelas tangentes da circunferência x2 mais y2 igual a 9, nos pontos menos 3 raiz de 2 e 2, e também menos 3 raiz de 2 e 2, e q igual a 3 raiz de 3 sobre 2, e menos 3 meios, então o valor de θ em radianos é. Galera, chega junto. Melhor maneira de você achar a reta tangente a uma cônica, e aí inclui circunferência, elipse, hipérbole, parábola, quando você tem o ponto de tangência. Isso que eu vou te falar agora só serve quando você tiver o ponto de tangência. Não tem isso, esquece! Mas como cai muita questão que a gente dá o ponto de tangência, tererê, vamos nós, né? O que vai acontecer aqui? Reta tangente a uma cônica dado o ponto de tangência. Cara, você vai fazer o seguinte, quando você olhar para um x ao quadrado, esse ponto de tangência eu vou chamar de x0 e y0. Você vai olhar para a equação que você tem e vai olhar, tem x ao quadrado? Troca isso por x vezes x0. O que tiver ao quadrado, eu troco por ele pela versão zero dele. Então, y por y0 no y ao quadrado. E quando o cara tiver alguma coisa elevada a 1? Que nem é o caso dessa questão, né? Aí você vai trocar por x mais x0 sobre 2, se for y, ou y mais y0 sobre 2, se for x. Isso sempre funciona. Momento de silêncio para você que fazia a conta pra caramba em questão como essa. Beleza, né? E aí, você pode reparar uma parada interessante. Se você tiver meio que na dúvida, é só você reparar que quando você voltar aqui e substituir por um x normal, vai dar o x ao quadrado de sempre. Quando você voltar aqui e substituir por um x normal, vai dar o x de sempre, tá? Então, acaba que você, galera, tem aí uma ferramenta
bizarra para pôr a conta chata em questão como essa. Essa questão já não é tão fácil. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vejamos como isso se aplica a essa questão daqui, pessoal. O enunciado está assim, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então isso vira x0 mais y0 igual a 9. Onde o ponto x0 e y0 é o ponto de tangência. O que é ponto de tangência? Ponto de tangência são esses dois pontos que eu tenho, no caso aqui, na primeira parte e na segunda parte, né? Esse daqui e esse daqui, tá? Então, eu tenho que achar duas retas tangentes à circunferência, onde a primeira reta tangente será quem? Pega aqui o dali e substitui o x0 e y0 por x vezes menos 3 raiz de 2 sobre 2 mais y vezes menos 3 raiz de 2 sobre 2 igual a 9. Então fica menos 3 raiz de 2 x sobre 2 menos 3 raiz de 2 y sobre 2 igual a 9. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar logo isso aí de uma forma que o y esteja isolado, porque o objetivo da equação, da questão, é que você ache o ângulo entre duas retas que são tangentes a essa circunferência. E ângulo entre retas tem uma fórmula que a gente vai relembrar, que depende dos m's, depende dos coeficientes angulares que cada uma delas tem. E o que era coeficiente angular, galera? É aquele númerozinho na frente do x, quando você pega a equação da reta e coloca o y isolado na mesma. Então vem comigo. Você vai ter então o quê? Ó? Pega no caso aqui, fica menos 3 raiz de 2x sobre 2. Posso jogar o 9 para a esquerda e joga isso para a direita. Se eu passar, bebê, o 3 raiz de 2 sobre 2 dividindo para o outro lado, ele vai dividir aqui. Ele também vai dividir aqui. E, amigo, aqui corta e dá menos 1, não é? Eu nem me importaria em pegar aqui e fazer aquela conta ali com um 9, porque só me interessa o coeficiente angular da parada. O resto não interessa. Deixa isso aqui mal feito mesmo. Deixa só indicado assim. Eu não vou precisar disso. Eu preciso do m. Eu preciso do coeficiente angular dele, que nessa primeira reta aqui, nesse y1, esse m é igual a menos 1. Tá? É disso que eu preciso. Ok? Guarda isso daí e vamos agora para a próxima reta, tá bom? Segunda reta tangente, bebê. Você vai ter então o que ali, ó? Então, na segunda reta tangente, a gente tem, né, que x2 mais y2 igual a 9, vira x0 mais y0 igual a 9. Então, isso vem para cá, isso vai para lá e vai ficar o quê? 3 raiz de 3 sobre 2x menos 3 sobre 2y igual a 9. Troca de lado, né? Vai o y para a direita. E o 9 para a esquerda. Então, o que a gente vai ter ali, meu amigo? Você vai ter que 3 meios de y são iguais a 3 raiz de 3 sobre 2x menos 9. Finaliza essa parte passando o 3 meios para o outro lado. O 3 e o 2 vão cortar. Posso aqui dar uma melhoradinha para não deixar tão tosco, né? Também tão jogado. 2 sobe multiplicando. Fica a raiz de 3 menos 6. Mas assim, enfim, o que importa também
é o coeficiente angular, que eu vou chamar de M2, tá? Outro foi M1, que aqui é esse númerozinho na frente do x. O M2, ele vale, então, raiz de 3, galera. Então, o que eu quero agora? Eu quero o ângulo entre duas retas, né? Ele quer o menor ângulo. Por que esse menor ângulo? Porque quando tem duas retas, e aí se cruzam, tem sempre um ângulo agudo formado entre elas e o ângulo obtuso. E aí, por convenção, ele quer o ângulo agudo, tá? Mas a fórmula que eu vou relembrar contigo, ela já traz consigo uma coisa na conta que já te obriga a estar achando o ângulo agudo, que é o seguinte. Na verdade, a fórmula era para achar a tangente do ângulo entre duas retas, mas da tangente você acha o ângulo, né? E era o seguinte, você dependia de ter os coeficientes angulares, por isso que eu fiz isso tudo. E aí a tangente desse θ, ela é em módulo M1 menos M2 sobre 1 mais M1 e M2, tá? Fica então M1, que era igual ali, né? Volta ali menos 1. Menos raiz de 3 sobre 1 mais menos 1, que multiplica a raiz de 3. Então, dá menos 1 menos raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3, né? Ou se eu quiser multiplicar ali dentro do módulo todo mundo por menos 1 em cima e embaixo, só para ficar nitidamente melhor, você multiplica por menos 1 em cima e embaixo, que a tangente de θ vai dar a raiz de 3 mais 1 sobre a raiz de 3 menos 1. Tá bom? Tranquilo? Beleza, gente. Aí agora, como tá aqui, eu não vou encontrar, né? Que eu quero chegar a alguma coisa que tá aqui nessa tabela. E por enquanto não rola, tá legal? Alguma coisa que tá aqui... Tira aí da tela, me coloca sozinho. Isso. Que tá aqui nessa tabela, tá? Mas por enquanto não vai rolar, porque está muito diferente o resultado. É porque tem que pegar o que está ali e fazer uma racionalização. Multiplicar em cima e embaixo aquele resultado em vermelho pela raiz de 3 mais 1. Quando eu pego e faço isso, você vai ter o quê? Embaixo fica um produto notável, que é a diferença de quadrados, né? A mais B por A menos B. Vai ficar a raiz de 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Em cima, quadrado, vai ser a raiz de 3 mais 1 por outro raiz de 3 mais 1, né? Ou vejo como ele, faço distributiva, né? Ele por ele mesmo. Ou fica a raiz de 3 mais 1 ao quadrado, que é o que vai ficar na parte de cima, isso daqui, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Fica, então, 2 raiz de 3 ali mais 4 sobre 2. Ou seja, fica então, no caso ali, ó, que a gente vai ter, cortando por 2, raiz de 3 mais 2, ou 2 mais raiz de 3, né? E o módulo disso é ele mesmo. Tá? Galera, o que acontece então aí? Aí, o ITA e o IME costumam cobrar muito isso, mas EFON também, tá? Essa tabela aqui dá pra gente justamente o seno e o cosseno de coisas esquisitas, né? Que são 15 e 75. Então, deixa eu botar aqui na tela, que é o seguinte. O seno de 15 é a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Isso é facilmente demonstrável, né? Pelaquela fórmula do seno de A menos B. E aí você bota aqui 45, bota aqui 30 que vai. O problema é achar o mnemônico para decorar isso. Então, assim, dá mais ou menos para te ajudar, mostrando o quê? Ó, que daqui para cá, em cruz, né? As coisas são iguais. Até porque 15 e 75 são alguns complementares, como eu já falei em outra aula. E aí, voltando para cá, e aí como eles são complementares, a soma é 90, né? E aí o seno de um é igual ao cosseno do outro. Isso é uma propriedade, tá bom? Então você pode reparar que justamente ali cruzando, você vai ter valores que são idênticos. O mesmo acontece aqui quando você pega a tangente, tá? Pode reparar aqui, ó, que o que eu uso como a tangente de um é a cotangente do outro e vice-versa. Então, pelo menos se eu lembrar aqui de uma tangente
tá? E de um cosseno, tu já consegue todos, porque também, além de ter valores iguais, de um para o outro só muda o sinalzinho ali no meio, quando é mais um e menos no outro. Lá na parte do 2 raiz de 3, mais raiz de 3 e do 2 menos raiz de 3, quando é mais em um e menos no outro, tá? Então, assim, dá para fazer um esforço e decorar essa tabela maldita. Voltando aqui comigo, como eu achei que a tangente do ângulo é 2 mais raiz de 3, gente, aí não tem jeito, né? Tem que ser, então, aqui, para dar isso, um ângulo de 75 graus, que em radianos, se você fizer uma conversão, você vai ver que é 7π sobre 12, tá? Então, beleza. Pega, então, aqui, que a gente... 7π sobre 12 não, perdão, né? O π sobre 12, ele é 15, o 75 é 5π sobre 12, tá? Então, com isso, temos aqui a letra D de dado, tá bom? Questão bem interessante, bem legal, tá? Vê se foi tudo bem e vamos seguir, dá um print aí, se quiser também no outro, e vamos seguir, pessoal. Próxima questão agora aqui. Isso aqui é mais tranquila, tá? ITA 2015. Seja C uma circunferência tangente simultaneamente às retas 3x mais 4y menos 4 igual a 0 e 3x mais 4y menos 19 igual a 0. A área do círculo determinado por C é igual a quanto? Vamos fazer um desenho e esboçar o que está acontecendo aqui. Não precisa ser um desenho bonitão, não. Lindão, não. Pode ser um esboço. Esboço pode ser meio tosquinho mesmo, desde que a gente não erre a propriedade que vai ser usada aqui, tá? Então, tem duas retas paralelas. Paralelas? Quem falou? Ah, aí é que tá. Cara, quando que eu tenho duas retas paralelas em analítica, gente? Quando que isso acontece? Inicialmente, numa primeira aula, a gente aprende que na forma reduzida, se eu tenho aqui uma da forma y igual a m1x mais h1 e uma reta S da forma m2x mais h2. Se os coeficientes angulares das duas forem iguais, eu tenho que elas são paralelas. Esse é o jeito mais conhecido, mais comentado disso. Mas se eu aqui pego elas na forma geral e não quero desenvolver a equação para voltar para a forma reduzida, para verificar isso, qual é a forma geral? É aquela assim, ó, x mais by mais c igual a 0, seria uma reta R, e, sei lá, a linha x mais b' y mais c' igual a 0, que seria a reta S. Se eu não tomar cuidado, eu vou precisar mais uma vez dar uma volta e ficar ali isolando o y, passar para o outro lado, para ver quem é o coeficiente na frente do x quando isso acontecer. Isso é na equação reduzida, tá certo, tudo bem, mas tem um trampolim aí. Qual é? Se você bater os olhos nas duas equações, que estão na forma geral, nesse meu segundo exemplo daqui, né? Nesse daqui, tá bom? Se você olhar para cá e perceber que os A's e os B's são proporcionais, tipo, como tá aqui que tá até igual, né, gente? Aqui é 3 e 4 e aqui é 3 e 4. Mas poderia ser, sei lá, 3 e 4 e 6 e 8. Se isso acontecer, automaticamente as retas são paralelas, tá? E aí, se você tem isso e viu isso, a questão muda de figura, porque o desenho aqui, o esboço, galera, é tudo, tá bom? Então, se eu tenho aqui que o A e o A' e o B e o B' são proporcionais, que a gente escreve assim, né? A sobre A' igual a B sobre B', automaticamente eu tenho retas que são paralelas. Tá? E se você não tiver também tudo isso igual a C sobre C', né? Que na verdade aí seriam coincidentes. É a mesma reta, só que multiplicada por 2, por 3, por 4 e por aí vai. Cuidado. Tipo ter a reta R e ter isso aqui, 6x mais 8y menos 8. Foi tudo vezes 2, né? É a mesma reta, tá? Mas como isso não está acontecendo aqui, eu tenho de fato duas retas paralelas e que a área do círculo determinado, tá? Por C, esse C é uma circunferência simultaneamente tangente às duas. Marca aqui os pontos de tangência no desenho. E aí, gente, onde que estaria o centro, onde que estaria o raio?
Interessa mais o raio, não o centro que se dane, porque isso aqui é a área, tá? Ui, grosso. Tá? O que vai acontecer? Se eu tirar a distância entre essas duas retas paralelas, você concorda que a distância entre elas é o diâmetro desse círculo? Natural. Mas como é que se tira a distância entre retas paralelas e analítica? Não tem fórmula para a distância entre retas. E agora como é que eu faço? Ferrou? Não. É que como elas são paralelas, essa distância entre elas justamente nunca muda, não afina, né? Não é que nem elas serem concorrentes que vai afinando, uma hora elas vão se encostar. Então, falar em distância entre retas paralelas, e nem se fala em distância entre retas concorrentes, tá? Não se fala nisso, não faz sentido. A parada vai afinando qual é a distância, em qual momento, tá? Então, só se fala em distância entre retas quando elas são paralelas, ok? E aí, para achar essa distância, você tem que visualizar que qualquer ponto que eu pegue na de cima vai manter, volta aqui para a tela, a mesma distância em relação à de baixo, ou seja, tirar a distância de um ponto da reta R, por exemplo, até a reta S, é a mesma coisa que tirar a distância em si de uma reta até a outra. Porque como isso não afina, a qualquer momento que eu tire essa distância, eu vou achar a mesma coisa. Ou por aqui, ou por aqui. Tá legal, gente? Então, qual é a ideia aqui para você tirar a distância entre duas retas? Eu vou anotar aqui em cima para vocês. Você vai escolher um ponto numa das duas. Escolher um ponto de ROS e usar a fórmula de distância de ponta plana, de ponta reta. Tirar a distância do ponto até a outra reta. Tá legal? Não entendi. Existe uma fórmula da distância entre ponto e reta que é o seguinte. A reta estando colocada na forma geral e o ponto sendo de coordenadas x0 e y0, essa distância do ponto à reta é dada por... Faz aqui uma fração, faz um módulo na parte de cima e bota, vamos botar tipo assim, A lacuna, B lacuna mais C sobre a raiz de A2 mais B2. E o que eu estou fazendo? Onde estão esses parênteses, eu vou substituir as coordenadas do ponto cuja distância eu quero encontrar. Então, ficaria AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz de A2 mais B2. Essa aqui é a ideia, tá bom, galera? Então, é só você escolher um ponto, qualquer ponto de uma das retas, e tirar a distância dele até a outra. É fácil, tá? É bem tranquilo. Então, vamos ver o que é melhor a gente fazer aqui para ficar uma continha também maneira, né, gente? Então, as retas são o quê, tá? 3x mais 4y menos 4. E 3x com 4y menos 19. Aí vem a dúvida, como que eu escolho aqui um ponto de uma das retas? Vamos ver a de cima. Cara, para dar uma conta certinha, ó, eu vou jogar o x igual a 8. Aí fica 3 vezes 8, 24, mais 4y menos 4 igual a 0. Então fica 24 menos 4 dá 20. Jogo 4y para o outro lado. E aí você vai ter que o y vai ser menos 5. Então, eu tenho um ponto da reta R, que é o ponto 8 e menos 5. E aí, tirar a distância entre essas duas retas é justamente tirar a distância ali desse ponto até a outra reta, galera. Então, eu vou pegar o ponto 8 e menos 5, eu estou desenhando aqui tudo meio esboçado mesmo. Nem olhei direito se a reta é decrescente mesmo ou não, mas que se dane. E aí o que você vai ter, né? Pega ali, distância de R até S é a mesma coisa que a distância de um ponto de R até S. Vai ficar, então,
Equação da reta S, eu vou substituir aqui dentro, mas deixando vagos os locais onde tem x e y. Tá? Então, transportei isso daqui para cá, meus amigos. Embaixo sempre fica a raiz quadrada dos coeficientes, isso e isso, ao quadrado e somados, tá? Quem que vai entrar nessas lacunas? A coordenada do ponto cuja distância eu quero encontrar, que é 8 e menos 5. Então, esse cara vem para cá e esse outro vai para lá. Então, essa distância finalmente vai ser o quê? Fica, então, ali 24 menos 20 menos 19 sobre a raiz de 25, né, que é 3 a 2 com 4 a 2. Fica, então, 4 fica módulo de menos 15 sobre 5. 15 sobre 5, que é 3. Beleza. Isso quer dizer que essa distância, então, aqui, ela vale 3. E ela sendo 3, a gente vai ter que 2R vai ser 3. Ou seja, você vai ter, então, aqui que o 2R é 3. Você vai ter, então, que o R vai ser igual a 3 meios. Com isso, o que vai acontecer, galera? Você vai pegar, então, aqui, e como ele está pedindo a área da circunferência, é só você pegar e falar que a área é PR2, tá? Então, fica π vezes 3 meios ao quadrado. Então, você vai ter 9π sobre 4, tá? O que, no caso, vai ser a letra E, beleza? Fica, então, aqui. Tá legal, gente? Tranquilo? Tá? Questãozinha, então, essa fórmula é esquecida por muitos. Cuidado com isso daí, tá? Se quiser aí, bota só na tela, tira o print aí. Vamos voltar, então. Fica ligado que isso é bem importante, tá? Marca aí que deu letra E. Seguindo aqui, pessoal. Próxima aqui, questão da Escola Naval. Quantas unidades de área ele quer área de novo? Ele gosta de área aqui. Possui região plana limitada pela curva de equação. Y igual a menos 2, raiz de 3 menos x2 menos 2x. E a reta y igual a x menos 1. Principal baque que o cara despreparado tem é: que equação é essa? O que é isso? O que está acontecendo? Cara, isso aí é uma equação que tu já conhece. Não é nada de diferente. Não? Olha só. Aprenda a olhar com outros olhos. Muito dizia um professor meu: sou burro, mas não sou cego. Ai, grosso. Sempre antes aqui de começar um simulado, nós éramos obrigados a escrever isso no alto desse simulado. Simulados que eu tirava 4 e vinha um parabéns. Eu ficava olhando pra cara do simulado tipo assim: peraí, o que tá acontecendo? Essa é trollagem no tempo que não existia trollagem, ou não é, né? Mas eu vi que eu era o terceiro da turma com essa nota, então não era trollagem. Realmente tinha descido rasgando o simulado em todo mundo. Então aqui, tu vai ter o quê? Pega e... Isso que tem um menos, amiguinhozinho. Eleva ao quadrado em ambos os lados. Fica y ao quadrado, a raiz e o menos vão sumir. Igual a 3 menos x2 menos 2x. E aí, passando tudo para a esquerda, a gente vai ver que fica x2 mais y2 mais 2x menos 3 igual a 0. Ou arrumando, x2 mais 2x mais y2, isso pode vir para a direita, né? Igual a 3. Isso que eu tenho aqui é a equação de uma circunferência, ou quase por um detalhe, tá? Ou quase aqui por um detalhe. Por que não é? Porque você originalmente tinha uma raiz e tinha um menos na frente. E aí, olha só, peraí. Se originalmente tinha uma raiz com menos na frente, isso quer dizer o quê, gente? Isso aqui é algo que é sempre positivo ou zero. Com menos na frente, o y vai ser sempre o quê? Menor ou igual a zero. Então, você não está pegando a equação da circunferência, não está pegando o desenho inteiro dela. Você está pegando só o desenho dela no que cabe o quê? No que cabe com y negativo. No que tem o desenho dela na parte abaixo
do eixo x? Na parte onde o y é menor que zero. Acima eu não quero. Então, se o desenho originalmente, por exemplo, era assim, eu vou ficar só com isso. Tá? Então, aquele menos serve para você ver isso. Que depois que você leva ao quadrado, você esquece disso daí, vai embora e vai fazer besteira. Tá? Então, isso aqui é a parte de baixo da circunferência. E isso ainda tem a reta no meio, né? Então, que diabos vai acontecer? Primeiro, eu vou mostrar aqui o centro e raio. Completa quadrado. Se ali é 2, aqui é metade, aqui é 1. Né? Bota o menos 1 aqui do lado de fora para compensar o 1 que iria surgir, elevando aqui ao quadrado. E aí fica x mais 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, tudo isso igual a 4. Que é a mesma coisa que x menos menos 1 ao quadrado, mais y2 igual a 4, né? Repara que no caso ali, o nosso a vai ser menos 1 e o b é 0, que é como se também isso aqui fosse um y menos 0 ao quadrado, né, galera? Tá? E o b é 0, tá bem? Tendo esses dois em mãos, o que eu faço agora? Tem o raio ao quadrado também ali, que será igual a 2. Raio é 4, né? Quer dizer, e o raio vai ser 2. Então, por enquanto, esse desenho está assim, ó. Centro menos 1 e 0. E raio 2... tá mais ou menos assim, porque essa distância aqui, ó, do centro para a borda tem que ser 2, porque isso aqui é o raio, né? E reparar que tá mesmo. Tá bom? Que 1 mais 1 é 2, né? Ok. Já tenho isso e ainda tem a reta. Por onde que ela vai passar? Ela tem coeficiente igual a 1 e termo constante igual a menos 1. Então, ela vai passar, minha gente, mais ou menos assim, ó. Para isso acontecer, vai ficar mais ou menos desse jeito. Na verdade, aqui, se eu botar bonitinho, o que você vai perceber? Aqui vai ser 1. Né? Tem a raiz dela, né? Se eu pegar x menos 1 igual a 0, dá x igual a 1. Então, ela passa mais ou menos por aqui. Mas eu quero ver se, de repente, esse ponto onde ela toca o eixo y e o ponto onde a circunferência tocam o eixo y são iguais ou não, porque aqui o desenho vai influenciar bastante. Então, vamos ver o seguinte antes ainda. Onde que essa circunferência está tocando o eixo vertical? Se eu fizer o x dela igual a 0, que pontinho é esse aqui embaixo? Bom, se o x for 0, fica y ao quadrado igual a 3, né? Fica y igual a raiz de 3, né? Então, aqui vai ser o ponto 0 com raiz de 3 e lá em cima 0 com mais raiz de 3, né? Vai ficar mais ou menos assim, né? Que se eu botar aqui tudo 0, fica 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais y ao quadrado igual a 3, ficando y2 igual a 3, ou y igual a mais ou menos raiz de 3, né? Isso aqui é a interseção com os eixos, com o eixo vertical aqui, essas duas interseções. Então, não vai ficar muito bem assim, a reta vai passar um pouco mais abaixo, e ele quer saber justamente o quê? O que está abaixo, né? Na parte de baixo da circunferência, em interseção com essa reta. Então, no caso aqui, ó, aliás, o menos 1 está um pouco em cima, né? A reta vai passar mais ou menos por aqui. Ok? Esse y ali é menos 1. Aqui é x menos 1, né? A raiz é 1. E aí, agora, eu tenho que achar essa área, que está o quê? Está entre a circunferência e a reta. É essa área aqui que ele está pedindo, bebê. Como é que eu vou fazer isso daí? Bom, pelo fato, olha bem, do coeficiente angular aqui ser 1, isso é a tangente de 45. Que o coeficiente angular é o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Essa parte é mais pesada mesmo. E aí, se aqui é 45, aqui também vai ser. Mas para aqui ser 45, se aqui eu fecho um triângulo, ó, vamos ver o seguinte. Repara que no caso aqui,
que essa distância, no caso aqui, ela é 2, e aqui embaixo também acaba tendo que ser 2. Você repara que isso é justamente o raio, então aquilo ali vai passar direitinho, exatamente abaixo do centro. Eu estava nessa dúvida até agora. Mas como para completar o triângulo e dar certinho 45, cuja tangente é igual a 1, que obriga os catetos a serem iguais, se ali em cima é 2, lá embaixo também é 2. Então eu sei que o desenho aqui está de tal maneira que eu tenho aqui 90 graus, e a área que eu quero encontrar vai ser a área de um setor de 90 menos a área de um triângulo retângulo de catetos iguais a 2, tá bem? Então, vamos embora. Setor de 90 é a quarta parte da circunferência. A área do setor de 90, galera, vai dar π r ao quadrado sobre 4. Corta todo mundo, dá π. A área daquele triângulozinho ali vai ser base ou cateto vezes cateto sobre 2. Base pela altura sobre 2, né? Ou cateto com cateto sobre 2. Então pronto, a gente vai ter no caso ali que essa área é só fazer o setor menos o triângulo, então vai ficar π menos 2, tá? Então você vai ter que a área achurada π menos 2 é justamente a letra E que eu tenho aqui. Excelente questão. Tá? Dá o seu print aí. E vamos para a próxima, meus amigos. Beleza? Para quem não sabe, a prova da Escola Naval de Matemática, ela tem, em muitos momentos, até mais difícil que a prova do IME e do ITA, tá? Então não estranhem, o nível não está discrepante do que deveria ser esperado. Próximo aqui, sejam as retas RS dadas respectivamente pelas equações 3x menos 4y mais 2 igual a 0 e 3x menos 4y mais 4 igual a 0. Considere L o lugar geométrico dos centros das circunferências que tangenciam simultaneamente RS. Uma equação de L é dada por... Bom, é um pouco parecida com aquela que eu acabei de fazer, ou melhor, que eu fiz antes dessa da Escola Naval. Você pode perceber que pelo fato de ser 3 e menos 4 e 3 e menos 4 em ambas, que elas são retas paralelas. E aí ele está pedindo alguma coisa com os centros das circunferências que tangenciam as duas ao mesmo tempo. Vem pro desenho comigo. Se você faz isso, gente, você vai perceber o quê? Que para eu ter circunferências que tangenciem as duas ao mesmo tempo, a gente vai ter o que aqui, né? Uma é 3x menos 4y mais 2 igual a 0. E outra é 3x menos 4y mais 4 igual a 0, tá? E aí, com isso, o que você tem que perceber é o seguinte. O centro de uma circunferência que seja simultaneamente as duas tangente é de tal maneira que a distância dele até a reta de cima, né? A distância dele até a reta de cima é igual a dele até a reta de baixo. Então, a condição que eu vou estabelecer algebricamente para escrever isso é pegar a equação da distância de ponto a reta e falar que eu tenho duas distâncias dessas iguais. Do C, de um ponto C, né? Que é o centro, até a reta R, e de um ponto C, que é o centro, até a reta S, beleza? Então, volta aqui para o quadro comigo. Você vai ter, então, o que aqui acontecendo? Você vai ter que montar a distância de ponto a reta e trabalhar com essa igualdade, né? Então, fica módulo de... Chamou um ponto de 1 alfa e beta, só para não deixar o xy que já está. 3 alfa menos 4 beta mais 12... sobre a raiz de 3 ao quadrado com menos 4 ao quadrado igual
ao módulo de 3α menos 4β mais 4 sobre a raiz de 3 ao quadrado com menos 4 ao quadrado. Aí, com isso, o que você vai ter? Você vai cortar isso em ambos os lados. Fica, então, aqui 3α menos 4β mais 12 igual a 3α menos 4β mais 4. E aí eu vou abrir os módulos, né? Quando você tem módulo igual a módulo, você ou vai abrir deixando igual o que está de um lado do outro, volta para mim, tá? Ou você vai abrir deixando igual de um lado do outro, ou você vai abrir mantendo um lado e colocando menos de um dos dois lados. Qual lado você coloca o menos, não tem problema, tá, gente? Você tem que lembrar disso daqui, ó. Para você ter um módulo igual ao outro, quando é que duas coisas têm o mesmo módulo? Ou elas são idênticas, sei lá, 3 e 3. Ou elas são simétricas, 3 e menos 3. Por isso que a ideia prática é essa, tá? Montar dois casos onde o primeiro caso não vai fazer sentido, como o alfa e o beta estão com os mesmos coeficientes, seria cortar esses casos em ambos os lados e achar 12 igual a 4, claro que não, né? E o segundo caso é você manter o primeiro de repente e mudar o sinal de todo mundo lá do outro lado. Que aí você vai ter o quê? 3α menos 4β mais 12 igual a menos 3α mais 4β menos 4. Que aí, quando eu jogar tudo para a esquerda, vai dar o quê, pessoal? Vai ficar 6α menos 8β mais 16 igual a 0. Ou, dividindo por 2, 3α menos 4β mais 8 igual a 0. Tá? Que aí, com isso, você tem justamente o quê? O lugar geométrico. O que é o lugar geométrico? É uma equação que você encontra interligando o x e o y de um ponto que vai ter uma dada característica. No caso, os pontos, no plural, são aquela galera que são possíveis centros das circunferências que tangenciam ambas essas retas paralelas. E aí você está vendo que elas se encaixam nessa equação que está aí, ó. Volta comigo, que é o quê? 3α menos 4β mais 8. Se eu usar alfa e beta, gente, se eu usar x e y, não faz a menor diferença. Eu só botei por questão de organização, tá? Então, 3x menos 4y mais 8 igual a 0 é, no caso aqui, a letra A de Outback, tá bom? Vê se foi. Tudo bem, tranquilíssimo. Terminamos hoje por aqui, pessoal. Espero que você, com isso, esteja agora um pouco mais seguro, ou pelo menos mais direcionado do que você deve estudar. Quem já é assinante, revisar essa matéria, faz o resto do material, que isso aí, essa é a última questão. Então, são 50 questões de circunferência, tá? Minto, são 70, tá? Que não termina só por aí. E você tem coisa pra caramba pra fazer ainda. Isso serve para te dar uma aprumada em relação às aulas teóricas, às outras aulas de aprofundamento que tem lá disponíveis na nossa plataforma para o pessoal, que é nosso aluno, tá bom? Então não esquece, passa lá em www.fabricad.online e vê se você quer plano para Enem ou para Medicina ou para IMITA ou para a FEFON Escola Naval. Beleza? Tranquilo, meu povo? Forte beijo, tamo junto e até mais, galera. Valeu! Sou João Rodrigues, faço medicina aqui na UENG, fui aprovado recentemente pelo vestibular. E hoje eu vim falar um pouco da plataforma Fábrica D. Para mim, na minha opinião, foi aí uma mãezona na minha aprovação, não só para o meu êxito no vestibular da UENG, mas também nos inúmeros outros vestibulares que fiz no decorrer do ano passado, como a UESP, fiquei muito perto de passar, a equipe dos professores extremamente qualificados, sempre dando o apoio necessário para o aluno, e o vasto repertório de questões fizeram total diferença. Só tenho a agradecer ao Fábrica D, fez uma diferença enorme, só tenho a agradecer realmente
gratidão a essa plataforma que de fato foi uma honra. Fui classificado para a IFOM 2024. Eu só tenho a agradecer ao curso, ao Fabricad, e também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha. Foi no próprio ano de 2021 que eu acabei conhecendo o Fabricad, meus amigos, que já tinham acesso ao Fabricad. E desde 2021 eu venho utilizando ele. Chegou 2023, o ano que eu comecei a ter melhores resultados com as provas militares, eu apareci lá na lista dos classificados, Eu só tenho a agradecer ao curso, ao Fabricad, também ao professor Alexandre por ter feito parte dessa conquista minha, que é muito importante para mim, e que eu também vou continuar estudando, para cada vez mais conseguir melhores resultados nas outras provas, como a AFA, Escola Naval também, quem sabe. Muito obrigado, professor, e muito obrigado ao Fabricad.